Imagens bizarras de caverna, das cavernas, né? Vamos lá. Karina, Cavernas são bom. lugares estranhos. Normalmente vemos apenas em jogos representadas como lugares desconfortáveis, onde se tem monstros e uma escuridão sufocante, juntos de barulhos que são bem bizarros. Meu irmão, nunca joguei Minecraft na vida, velho. E o duro é que isso é sério. Já na vida real, Meu irmão talvez ama, as coisas nunca não sejam joguei. tão diferentes. I think he's alive still. You can see him? Poxa, é um gato, é. É claro que cavernas são lugares bizarros, afinal são lugares que estão embaixo da terra, que normalmente não entraram muitas pessoas naqueles locais, sem contar o fato de que é um lugar escuro e que você normalmente não vai estar junto de muitas outras pessoas. Então, querendo ou não, se algo acontecer com você ali, meio que ninguém vai ficar sabendo. Sem contar o fato de que tudo dentro de uma caverna é tão quieto que qualquer barulho já se torna algo estranho. E é claro que tem imagens sinistras de cavernas e que envolvem coisas bem bizarras por trás. Então hoje eu vou mostrar aqui algumas dessas imagens bizarras de caverna. Era um puma? É isso mesmo. Catacumba de Paris. Essa imagem aí que você tá vendo é na Brincadeira. verdade um vídeo de 11 anos atrás. Onde é que um homem encontra uma mina abandonada e... Parou. e logo Aí de vamos lá. Você tá aqui, você tá na sua. Aí você vê uma mina abandonada que tem uma placa tipo: não ultrapasse. Aí o desgraçado vai e pensa: e se eu pegar meu celular, gravar minha ida pra mina, só pra mostrar a galera depois como é que é? Não, pô, não, pô, não. Ah, meu irmão, às vezes a gente morre de bobeira, porque a gente é cavalo. O ser humano é cavalo. Burro, burro. cara você já vê que tem uma aparência meio sei lá, né? Mas mesmo assim o cara decide entrar lá pra ver o que ele acha lá dentro. E conforme ele vai percebendo que tá ficando longe da entrada, ele começa a ficar desconfortável e ele descreve que estava sentindo algo observando ele. Até que ele vê isso. A corrente balangando. I don't know why that one chain is swinging back there. É a tua, é a que tá te esperando, porque você foi Don't know if you burro can de see ter that entrado video or aí. not. Mesmo após ver isso aí, Sacou? ele apenas fala que o lugar é bizarro e continua ali dentro explorando. E muitas pessoas no comentário tentaram explicar o que era isso e disseram que talvez fosse algum morcego ali, né? Ou Morcego algo do que tipo. só. Já Tu que é o vento doido, meu não irmão. poderia ser, pelo fato dele estar no fundo de uma caverna. Essa imagem Mãe! A água acabou! Aqui, ó, o carro tá saboado, acabou a água do chuveiro. é definitivamente desconfortável. Porque como dá pra ver aí, né, é simplesmente uma pessoa dentro da parede. Mas na verdade isso aí é uma Acabou o estátua e papel, não uma pô. pessoa em si. O que não tira o fato de o quão Isso é uma bizarro isso é. estátua? Imagina tá andando Ei, não. Se o maluco meteu uma estátua ali, foi de muita sacanagem, viu, velho? dentro de uma caverna e do nada tu se depara com uma pessoa dentro da parede. Definitivamente não Isso aí, seria meu algo irmão, muito isso é de legal. muita sacanagem, velho. Não, pô, tá Essa maluco, imagem velho. aí, por mais sinistro que seja esse local e desconfortável, visualmente é difícil de você ver alguma coisa nessa foto. Porém o bizarro mesmo é o contexto por trás da mesma. Essa foto aí é de um vídeo de exploração, onde é que um homem tá explorando uma caverna e meio que ele começa a ouvir algumas coisas ali no local. E acontece isso. Sounds like Oh, what is that wind? O vento não, eu tô escutando sussurro. I don't know if you can hear that on the camera. Esse é o momento, gente, que você já começa. Bismillah, bismillah, marrá, bismillah, bismillah. Como dá pra ver aí, Né? né? Ele começa a ouvir essas vozes, então ele decide voltar. Afinal, vai saber o que ele encontraria ali na frente. Isso sem contar o fato dele estar sozinho nesse local aí. Pelo menos supostamente. E o que me impressiona nesse vídeo é o quão cético esse cara é, ou algo do tipo. É de porque não escutar o possível. bagulho e ir pra Já que frente. mesmo depois de ouvir esse tanto de coisa aí que desesperaria qualquer um nessa Coragem situação, do filho da ele questiona peste. se é barulho de pássaro. Don't know if that's a bird.
Essa Essa imagem aí é tensa. realmente algo sinistro. Isso aí é Mas tenso. talvez você não tenha entendido ainda, mas essa imagem aí é um cara de cabeça pra baixo em um Ele buraco. morreu. E o detalhe triste dessa imagem é que o cara que tá preso aí de cabeça pra baixo tá em um lugar sem saída. Ou seja, ou ele volta, o que seria extremamente difícil, né? Devido ao jeito que ele tá, ou ele morreria ali mesmo, passando suas próximas horas vendo uma Infelizmente, ele parede ficou de lá pedra mesmo. sem ao menos conseguir se mexer direito. Esse cara aí da imagem é John, que é um homem que quando mais novo ele vivenciou muitas experiências assim em Meu irmão, cavernas. eu não Então, de entendo certo não, modo, velho. ele Eu tinha não sim um entendo. conhecimento ali. Mas ele passou um grande período da sua vida sem expedições Irmão, assim. Mas aí, quando ele chegou na caverna fase que só adulta, ele cabe sentiu meio saudade ele. daquela experiência. Eu Até vou que lá. no dia 24 de novembro de 2009, Não. John resolveu fazer mais É uma triste, expedição. mas... Então ele e mais 10 amigos foram peraí, em uma pô. caverna chamada Nut Put para explorar e poder relembrar os velhos momentos, né? Depois de um certo tempo que eles estavam descendo na caverna, John estava a mais de 120 metros mais ou menos da superfície, que é uma altura bem alta, né? Já que equivaleria a mais ou menos um prédio de 10 andares. Isso sem levar em conta os caminhos confusos e complicados que ele teve que passar para se enfiar ali no Não lugar onde é que entendo ele também estava. não, John, Nicolas, essa então, em pira certo não. ponto Não do caminho, entendo. decidiu explorar uma área nova, já que aquela caverna ali não estava 100% mapeada. E aí, então, ele começou a entrar em um caminho extremamente estreito. E quando ele já estava no meio do caminho, A caverna não está mapeada. Aí ele quer... Ele é o bom que vai abrir o mapa da dungeon e vai resolver os problemas. É... Oh, meu Deus, velho. Aí tamanho do cara chorando em casa. ele começou a perceber que não tinha como respirar, por causa, né, do pouco espaço que ele tinha ali. E aí ele decidiu continuar o caminho, já que não tinha como ele voltar, porque ele estava de cabeça para baixo. Mas é aí que entra a parte triste, já que o lugar que ele estava ali simplesmente não tinha saída. Então, a situação que ele se encontrava agora era simplesmente estar preso em um buraco, que ele mal conseguia mexer os braços de cabeça para baixo e sozinho. Mas após algum tempo, o irmão dele apareceu ali e acabou encontrando ele naquela situação desesperadora. Então ele tentou ajudar o seu irmão, mas devido ao jeito que ele tava ali, meio que ele acabou só descendo mais ainda para baixo. Com isso, a situação começou a ficar mais feia ainda. O Cavalo. irmão de John então resolveu ir chamar ajuda, assim, vindo diversas pessoas para ajudar, mas mesmo assim não era algo fácil de se fazer ali. Então eles precisaram usar um sistema de cordas e polia que poliria ali as pedras, né, assim conseguindo tirar o John talvez. Conforme eles estavam polindo as pedras ali, parecia que John realmente ia conseguir sair e que eles iam conseguir resgatar John. Mas aí, uma das polias quebrou, assim fazendo com que John afundasse ali de novo e ficando preso no mesmo lugar novamente. Com isso, os socorristas chamaram John, tentando se comunicar com ele, né, mas John não respondia mais. Parabéns. Oi, velho. Como dá pra ver, né? Isso aí é uma caverna em formato de M. Kenny Vitti era um explorador que normalmente explorava áreas do deserto em Nevada, que curiosamente é a mesma área onde é que tem uma base militar que não se tem acesso, né? E aí o Kenny Vitti, em uma dessas expedições sua, ele relata ter encontrado uma caverna com o formato de M. Something about that cave just spooked me. Out of all the caves I've ever gone in, this one just made my body vibrate. The closer I got to it, the crazier my body felt, and I was like, all right, I'm not gonna go in there right now, but I'm coming back someday. Ele Não, pô. descreve como se fosse uma caverna em formato de M e é algo que ele nunca viu antes. Já que ele fala que apenas dele chegar perto da caverna ali, ele sentiu seu corpo vibrar e uma sensação assustadora. Desde então ele ficou determinado a encontrar a caverna novamente, para assim poder, né, entrar lá dentro e ver o que fez ele sentir tanto medo ali. Provavelmente ele realmente nunca sentiu tal sensação assim encontrando a caverna, já que o lugar onde é que ele tá é simplesmente um deserto gigantesco e que não dá pra ver quase ninguém andando por ali, e ele mesmo assim continua procurando a caverna. Em certo ponto do vídeo ele encontra uma caverna que tem tipo o formato de um M, porém ele explica que não é essa aí a caverna que ele estava procurando. It's dark and it's shaped like it's shaped just like the letter M. Nessa parte do vídeo aí ele dá zoom em uma caverna que tá bem longe dele por sinal, e tem claramente alguma coisa ali, mas ele não percebe por causa da distância que ele tá. E aí ele continua andando em busca da caverna. Mesmo depois de um mês procurando pela caverna, Kenny Vitti não conseguiu encontrá-la. E até hoje ninguém sabe se ele realmente encontrou, já que ele mesmo nunca mais foi visto. Ué,
Pessoas se interessaram por procurar a caverna em formato de M, já que a história de Kenny Vitti foi extremamente estranha e o jeito como ele desapareceu sem vestígio nenhum deixou muita gente querendo saber o que tinha acontecido ali com ele. Kenny Vitti não conseguiu, né, Não, fazer bicho, o que na ele moral. queria, que era encontrar Aquele bagulho aí, o cara sumiu. O último canto que ele foi visto foi ali. Olá, senhor policial. O cabo sumiu em tal canto ali. É, foi o último canto. Por favor, confira pra gente aí com as autoridades. E a polícia resolve, pô. Porque eu, cidadão, vou lá onde o cara sumiu pra descobrir o que foi. Eu sou melhor que quem? Pra descobrir se o cara tá vivo ou não. Entendeu? Bicho. Eu mesmo não, bicho. Não faz sentido não, velho. Não faz sentido não. a caverna, ou ele foi impedido de fazer isso. Por outro lado, o cara do primeiro vídeo foi um dos que se interessaram pela essa história e foi atrás de achar tal caverna. E ele achou uma caverna em formato de M, mas mesmo assim, provavelmente não é a caverna, já que a caverna que Kenny Vitti escreveu era uma caverna funda, e essa aí meio que parece ser bem rasa, né? Então, querendo ou não, até hoje, Kenny Vitti e a caverna em formato de M nunca foram encontrados.